Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel, aqui da Arteira, e eu te ajudo a dominar as técnicas de pintura e ser reconhecida por fazer trabalhos únicos. Então, dia de jogo da Copa hoje, todo mundo meio disperso, mas nós estávamos aqui trabalhando e pensando numa coisa bem bacana para ensinar hoje. Então, nós sempre buscamos fazer peças que às vezes a gente já tem em casa e fica meio solto, meio no ar, e a gente não pensa que pode ligar aquelas peças e fazer uma peça exclusiva e linda, diferente das outras, com coisas que a gente tem em casa. Então, hoje nós pegamos peças que a gente tem caixas e mais caixas de peça e começamos a juntar. Então, eu vou mostrar para vocês. A gente pegou uma plaquinha de MDF, um Lzinho. Isso aqui é muito bom a gente ter em casa, porque é uma peça muito útil para a gente colocar enfeites, árvores, vasinhos, arranjos. Então, a gente sempre tem esses Lzinhos aqui. E aí, a gente achou também uma moldurinha cortada a laser, que fica linda. E nós achamos também a palavra família. Poderia ser outras palavras, a gente pensou em talvez um lavabo, mas aí a gente viu que a nossa placa era 9 milímetros e para pendurar na porta eu acho que fica um pouco pesado. Então são detalhes que a gente tem que ficar prestando atenção e depois a gente vai montando, fazendo uma composição. Isso com o tempo vai ficando mais fácil. Às vezes a gente não tem muita ideia do que pode ficar bom e do que a gente pode fazer. Então, a gente resolveu fazer dessa peça, dessa placa, com coisas acessórias que não eram dela. Nós vamos fazer um porta-chaves. Por que um porta-chaves? Poderia ser só um quadrinho, mas o porta-chaves, como é uma peça utilitária, né? As pessoas gostam muito de ter, de comprar, de presentear, enfim. Então, com um olho no que a gente gosta de fazer e o outro olho na venda, né? Um olho no gato, como é que é? Um olho na coca, no pastel. A gente tem que ser versátil, né? Então, a gente aproveita, faz o que a gente gosta, mas nós também pensamos na parte que facilita a venda. Nós vamos usar uma juta também, que já foi um saco do Pinheiro, aqui na loja. E já virou um monte de peças. Já virou um monte de peças, então nada se põe fora, tudo se guarda, porque tudo se reaproveita depois. Ela tá meio amarrotadinha porque ela tava dobrada. Mas não tem problema, porque ela vai ser colada, então... Ó, a ideia... Então, baixa um pouquinho ali, Leti. Podem ir falando, meninas, que nós estamos aqui com as nossas auxiliares, a Leti e a Loli. Boa noite, as Rosa. duas... Um olho no peixe e outro no gato. Isso que eu ia dizer. Muito bem. A Sandra falou. Isso, Sandra. Eu gosto de comer, então, pra mim é do pastel. Ai. Baixa esse aqui também um pouquinho. Baixo. Ai, tenho medo de mexer nesse suporte. Boa noite, Neiva. Boa noite, Andréia, Oi. Sandra, Cleusa, Eugênia, tua tia. Muito bem. Sandra Machado. Então, meninas, olha como a peça sem os detalhes fica assim, uma coisa meio, parece que não vai ficar bom, que vai ficar meio esquisito. Mas assim, a ideia geral é essa aqui. Agora vocês vão ver a transformação. Então, nós estávamos conversando o que a gente ia fazer. Então, eu disse, nós deixamos aqui 2 centímetros, né? Mais ou menos. Mais ou menos, 2 centímetros de bordinhas e o espaço aqui para a gente colar o nosso L, que vai ser onde nós vamos colocar depois os vasinhos. Então, eu resolvi fazer papel toalha. Eu resolvi fazer aqui uma sombra seca e para remeter, a cor principal que nós vamos usar é o verde. Então, a nossa cor vai ser, principal vai ser o verde. Então, para dar um tom de verde e remeter ao que a gente já fez, nós vamos botar 3 vasinhos também. A Loli já começou um aqui e a gente fez uns vasinhos com textura. Para não ficar sempre naquele vasinho meu preferido. Cor cerâmica. Que é o cor cerâmica, que vocês já devem estar enjoadas. Então, nós resolvemos mudar a cor e fazer com uma texturinha com papel.
já vou mostrar pra vocês. Eu vou dar boa noite pra EDC, pra Val. Eu vi que o meu irmão Matheus tava por aí também. Boa noite, Sueli, Liege. Ah, a Leite reagindo ali, tu viu a altura. Eu falei, né? Enxerga, né? Então, Uhum. nós escolhemos o verde musgo, que é um verde mais neutro e mais discreto, para não ficar uma coisa muito chocante assim. Às vezes, quando a gente usa a cor palha ou uma cor muito clarinha, se a gente usar uma cor muito contrastante, né, ele fica muito... Fica até chocante. Fica assim, chocante, né? acho que olha, não agrada aos nossos olhos. Então, eu vou começar com a sombra seca, que eu vou fazer com o meu pincel de cabo amarelo e cerdas mais firmes. Isso. Boa noite, Rúbia. Boa noite. Boa noite, Sil. Ah, as arteiras estão presentes. Tô se manifestando. Se eu não dou uma chamada, né, antes da live, Tem que ativar o povo. daí eu vou, já sabe, né, que a vingança ocorre. Então, pincelzinho seco com o nosso verde musgo, nós vamos dar uma leve colorida aqui nas nossas Esse bordas. verde musgo parece o pistache na tela. É, tipo, né? Um pouco mais fechado, mais fechado, é né? mais O pistache, pastel. o nosso pistache É, mais pistache vivo. é bem eu tava vivo. pensando nisso, É que o nosso é depende. bem... É uma coisa que a gente normalmente não usa, colocar cor assim, né? Na sombra. Mas aí você ele já vai vai ser entender só, por quê. ele vai ser só uma base para depois a gente fazer a nossa sombra normal, para dar um tom de verde, para tudo ficar ligado. Pra porque- remeter aos vasinhos, né? que às vezes a gente coloca cores e não liga uma com a outra, né? Sempre a gente dá uma puxadinha. Tipo, se a gente vai fazer um xadrez, o filete a gente usa o mesmo que a gente fez a borda. Então a gente sempre procura interligar Para as as coisas cores. conversarem, né? Pra tudo conversar. Boa Pra noite, Silmara, pra Selma. avó também. Oi, Sil. Ó, se vocês ouvirem um barulhinho, nossos vizinhos que estão com a furadeira. A mil. É. Nos cantinhos a gente pode dar uma reforçadinha. Sempre nos cantinhos eu gosto de dar uma reforçadinha. Até pra não ficar aquela quina quadrada, né? Já que ele é envelhecidinho, dá uma entradinha leve pra fazer o contorno. Ele já Oi, dá Michel. outro aspecto. Muda, né? Sempre muito pouca tinta, para não ficar uma mancha ou parecendo uma parte pintada. Leite fala pro Michel, Pra não ficar uma borda, né? que tá tudo quase pronto. Tudo quase pronto, Michel. Agora Guirlanda. eu já fiz toda a minha parte e amanhã a Leite vai montar. Já muda a tincha, Leite. Amanhã eu volto. Tá linda. Aquela que você tava fazendo hoje. Nem assisti o jogo hoje só pra fazer. Aquela de hoje? É. Vai ficar bem linda mesmo. Então, outra coisa que... Acho que ergue um pouquinho do Face. Só um pouquinho. Tá bom? Ah, então deixa. Então, outra coisa que a gente falou também é que quando chega essa época de Natal, às vezes a gente fica muito ansiosa só por fazer peças de Natal e a gente acaba deixando de fazer as outras coisas. Então, a gente tá... Essa semana a gente deu uma parada, pelo menos nas lives, para mostrar que... Porque depois a gente pode se arrepender, porque os enfeites de Natal a gente vende mais no mês de novembro, né? Todo mês de novembro. Mas ali dezembro, as pessoas já começam a procurar os presentes. Sim. E não necessariamente serão enfeites de Natal. Então, é bom ficar atento e ter das duas coisas. Mesclar, né? Pode de Natal, mas ele pode pedir presentes, né? Por isso até a porta-chave Um Spice não tem? de uma cor mais neutra, né? Que tu pode dar tanto para homem quanto para mulher. Nós sempre procuramos, então, fazer todo esse jogo. E cabe em qualquer decoração esses E tons, olha né? que eu pinto bastante, a Leti pinta bastante, as outras gurias, a Bita e a Cláudia também, todo mundo faz, a Sim. Loli ajuda. E a gente, se às vezes chega uma pessoa e quer uma coisa que não tem. Sempre. Sempre.
Aquilo que tá faltando, a pessoa pede. Ah, eu queria... O Michel falou, Eba, tenho certeza que estará linda. Agora, eu vou trocar aqui a cor e eu vou usar o Spice e eu vou fazer por cima do verde. Então, o verde vai ficar só um tomzinho, assim, que talvez a gente nem perceba, o nosso olho vai ver, mas a gente nem note que tem, assim, é verde. Vai ficar só um tom mais envelhecido. Ansioso para receber essa guirlanda. Amo as peças da arteira, sempre perfeitas. O Michel falou. Ai, muito obrigada. Tá. Querido do nosso cliente, Michel. Mas ele podia vir aqui conhecer a loja, né? Mas ele vem? Ah, ele vem? Ah, Ele então só tá. vem no horário que a Molly não tá. É, eu ia dizer. Não vem muito, já vem mais. É que ele vem quando a Leite não tá também. Só Vem, Michel, participar de uma live conosco. A Molly já boa. convidou, né? Já. Eu sempre convido todo mundo, né? É bem bacana participar. Às vezes a gente passa uns perrengues, às vezes a Raquel briga com a gente, mas tipo, tá tudo dentro O script. do normal. Eu nunca brigo. Não, nunca. Às vezes a gente esquece alguma cor, alguma coisa, e a gente começamos a se bater aqui de um lado pro outro. Ela, sentem! Ai, ai. Oi, Mara. Isso é uma veia de família, eu acho, de pro. As crianças comigo, quando são minhas alunas, é uma beleza o comportamento. A Leite pegou as patinhas. Ai, esse dom eu não tenho. Ah, uma vez a Leite pegou umas, né? Quase me mataram. Acho que às vezes Deve despacha estar pros enorme. cursos, né? Elas adoram, mas é que elas não gostam muito de ficar... De se ficar as- muito tempo sentado. Não, Ah, sim, é e verdade. se as adultas, às vezes, não querem passar mais uma mão de fundo, Imagina as crianças. e eu gosto que façam as coisas perfeitinhas pra aprender, Pelo menos a né? ideia é ensinar que fique bem feito, né? É. Então a gente tem que ir pintar sabendo que nós vamos ter que trabalhar, né? Não, Que é claro, que e é vale fazer muito a lanche. pena porque depois fica bonito. Só que a gente tem que passar por certas etapas, então não adianta pular. Porque E aí, mesmo a gente que tá acostumada a pintar, às vezes chega numa fase da peça em que a gente fica, dá uma desanimada, não tô gostando. e a parte Agora é o Raw, né? Agora é o Raw Ambert, que é um marrom bem escuro. E uma das coisas é essa parte do fundo, que às vezes as pessoas enjoam e não estão com muita vontade. Tentam me enganar, mostram só de longe. Mas acontece que mesmo que depois você vá fazer xadrez, vá fazer sombra, vá fazer um monte de coisa, se o fundo está mal feito, fica aparecendo. A gente sempre fala que a questão da pintura perfeita, né? Que é desde a escolha da peça, da Te fala, preparação, pote tudo. de leite quente. Quem que fala? A Sandra falou. Leite fala, pote de leite quente. Sim, O falamos. Michel falou que a última vez tomamos chimarrão, estava bem agradável. Adoramos. Viu? Eu vou me lembrar disso. Como é que vocês vão embora correndo? Eu fico. Tá. Pronto. Vai ficar aí pintando? Quem Raquel? queria que eu fala de recebo leite quente? muito. A Sandra, leite fala, pote de leite quente. Tem a outra, leite quente dói o dente da gente. Também. Então agora, para essa parte não ficar assim, pura, marrom, eu vou fazer em cima dela também uma patinazinha com o Spice, O serralheiro resolveu trabalhar hoje. agora de noite. Né? Que é o que o pessoal fala. Uhum. Leite. Quando o pincel tá seco, acho que não precisa ter medo. É só colocar pouca tinta que ele vai se... Só para dar uma... Não ficar aquela peça lisa, chapada, né? Então, acho que pode sempre... A Não pátina... combina com nós. A pátina sempre dá um toquezinho especial. Mas não combina com nós deixar a peça só chapada. Não conseguimos. Tá bem corrido, não sei se pra vocês também, falem aí. O tempo parece que tá andando mais rápido.
Minha nora é de Bagé e eu vou conhecê-la em dezembro, quando virá para as festas. Tu vai ver que Que maravilha, responsa. uma nora gaúcha. Não, mas da Tudo fronteira. nas Vai mais leite quente. Vai né? mais leite quente. Não, eles falam no dia. No dia? Da fronteira? Bagé, sim. Não é como de Porto Alegre, mas é mais, não é tão lento. Uma nora gaúcha é uma bênção, né? Gaúchas Tem são coisa maravilhosa. bênçãos, né? Todo mundo com gênio super calmo, tranquilo. Tudo Pessoas faca na bota. fáceis de lidar, muito agradável. É longe. É o que é longe. 6 horas de viagem daqui, né? É, uns 600 quilômetros. né? Depois quando 600 você quilômetros, mais ou menos. depois quando Sim. você vier visitar a Nora aqui, passa uns dias aqui conosco em Passo Fundo. É, nesse caminho, né? Quer outros anejos? Quer alguma coisa? Não, agora nós vamos passar, já fizemos os fundos principais. Até agora nada de diferente, né? Mas só a cor que nós usamos aqui embaixo. Agora nós vamos para os vasinhos. Os vasinhos, a Loli aqui já fez uma parte. Eu vou fazer um aqui com vocês, só para vocês verem como a gente faz. Ó, isso aqui, esse é o guardanapo, né? Guardanapo. É, a parte de trás do guardanapo. Já picoteado. Já. Rasgado. Vê se tá duro. Pega ali. Não, tá úmido. Tá bom? Tá úmido, Vai tá até usando. agora? É. Não, ele só seca ali com o paninho. Eu só deixei esse que eu tava usando. Essa aqui são as partes de trás do guardanapo. Quando a gente faz a decoupagem, eles sobram. E a gente usa eles pra... Tudo mais lá. E a gente usa eles pra... Nós usamos ele pra passar o ferro em cima também. E depois a gente guarda, que a gente vai usando os pedacinhos. Tapei a cola. A gente vai usando os pedacinhos depois pra fazer outros 1000 trabalhos que a gente usa também o guardanapo. Porque aqui nós, arteiras, nós gostamos de reaproveitar as coisas. Nós não gostamos de botar nada fora. Então, a gente vai guardando porque sempre a gente vai usar. Então, os pedacinhos assim, rasgadinhos. Pode ser rasgadinho também de acordo com o tamanho da peça, né? Que a gente fez assim, menorzinho pra ele marcar melhor. Sim. Boa noite, Nari. Como a Oi, Loli mãe. disse, ele é difícil de ficar enrugadinho porque a gente quer sempre deixar liso. Então, a gente tem aquela mania de espichar. Aham. Então, tem que juntar ele e... Vou botar um pouquinho de cola aqui na peça. Ó, bota e dá uma Deixa que ele enrugadinha. fica amarrotado. Pra ele ficar com essa texturinha. A Nari não tava na última live, né? Não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar, eu acho. Nem a tua mãe. Não Mas conseguiu, fizeram, a por isso mãe que não nós tava conseguiu falando. também. Aham. Tanto que ela perguntou se ia ter live. Acho E daí que até o ideal é a gente colar num dia e pintar no outro, né? É. Pra Ó, ficar então eu acho que bem só- sequinho. só vai assim acumulando o papelzinho, ó, e colando bem com a cola branca. Essa cola que a gente usa é a Cascorês. Mas aguadinha. Um pouco, média. Não muito aguadinha, pra não... Porque daí que já colhe bem, né? Ó. Vai enrugando. Pode dobrar por cima, pra ficar bem marcadinho assim. Pode substituir por papel higiênico? Pode. A Loli É a até mesma queria coisa, fazer. né? É. Só tem que abrir, porque às Ah, vezes o a gente, papel quando a gente abrir. cola, a primeira camada, a camada de fora, ela solta quando a gente passa o Ah, pincel. viu, Sandra? Só abrir. Se for folha dupla, Daí tem que abrir. tem que separar. É. Eu já testei, por isso que eu sei que ele foge, que abrir. né? É a mesma coisa que o guardanapo, né? Quando a gente cola ele sem tirar as folhas de trás, ele pode depois soltar a parte de cima. Às vezes ele fica bem fininho, daí a gente faz 2 camadinhas de papel, mas dá certo igual. Quer dizer, aí é relativo também, né, Raquel? Porque se a pessoa quer um pouco mais de textura, um pouco menos de textura, Sempre dá uma Tá apertadinha, botando bem amassadinho, né? bem amassadinho. é que eu acho que na verdade só vai dar pra enxergar quando ela pintar. É. Mas não dá pra enxergar. Mas dá pra Mas ver, dá pra né? ver, aham. Porque a gente queria fazer um vasinho diferente.
Então, essa técnica aqui dá pra fazer fundo de caixa, dá pra fazer várias coisas. Muito, tá? Vidros, o que quiser. Vidros menores, Oi, mãe. fazer só a texturinha pra botar as velhinhas dentro, né? Fica E daí lindo. enfeitar, só fazer uma patinazinha e está pronto. Tem várias coisas que dá só pra fazer uma patinazinha e está pronto. Opa, O que você tá plantando? grudou no meu dedo. Ah, sim, eu fiz a mesma coisa de tarde. O que que a Leti tá fazendo? Ela tá tentando. Vai correr meu telefone pra dizer que é o meu que tá ruim. Ó, vai Oi, ver. Ana Tereza, boa noite. Boa noite. Ai, a Ana não, Luciana. Vou brigar agora. Chega a soprar. Ali de por louca hoje. Não, tá bom aqui. Tá. Então, eu não vou finalizar todo ele, só foi pra mostrar o jeitinho. Então, passa a colinha, põe o papel em cima e dá umas dobradinhas, uma enrugadinha e vai colando. Ó, aperta bem com o pincel. Pra ele assentar bem, né? É. E sempre a cola média e bastante que pegue e que chegue até o fundo, né? Pra colar bem, Bem. o papel. Ah, Cleusa, podia vir na nossa janta, né? Mas tá com saudade. Nós vamos fazer uns cliques A lá pra hortência tá vocês. linda que tu me deu. Vai ter Florida, janta semana Florida. que vem da arteira na casa da Leti. Fim de ano. Fim Vou de tirar esse ano. daqui pra não soprar eles, tá? Agora aqui a Loli já colou antes os papéis. Agora a gente vai pintar pra vocês verem o efeito. Tu achou que eu não tinha, né? Tu viu a cara Não do deu tempo de falar porque eu vi antes. Isso, pra passar cola, depois pra colar esse. Pode ser, eu acho. Pode ser aquele mesmo que é o maior que essa cola. Tanto faz. Pode ser qual? O que tu Maiorzinho? usou no vasinho. Não era pro vasinho? É? Sim, mas pra passar cola depois. Pode ser mesmo? Sou mineira de BH. Falei com a Nora que farei frango com quiabo, arroz com pequi, dobradinha e etc. Miserável. A coitadinha deve estar tremendo. Ah, Frango com quiabo eu comi, é bem bom. é? Ah, quando tu foi Quando pra eu lá. fui pra lá, comi. E o pequi é aquele coisinha entre as espinhas. Mas muito cuidado que quando você vier aqui, ela pode também servir no sala típica. Bagos. Comida típica da fronteira. Ramada. Bom, né? Mas se ela quer agradar a sogra, acho que ela tem que comer, né? Quem sabe? A Coitado. Loli é enjoadinha pra comer. Mas também não dá pra ir na casa da sogra com a marmita embaixo do braço, né? Não. Primeira vez não. Não. Ela deve estar ansiosa, né? Ó, viram quando a gente passa tinta, as texturinhas já aparecem. Mais pra cá. Oi? Mais pra cá. Marisa, Ali. Não, daí tu pode mostrar lá também. É que senão aqui não dá pra ver. Porque às vezes eu digo, mostra aqui. Sim. o ideal é a gente fazer essa técnica do papel e deixar um pouquinho secando, né, naturalmente. Eu senti quando eu fui fazer, eu colhei e já pintei, e às vezes ele arrasta um pouquinho. Por mais que eu tenha secado bem. Eu não tenho que deixar secado um dia pro outro, vai facilitar bastante. Ela disse que lá tem pequi quiabo, mas que ela não gosta. A Cleusa é nossa aluna que era de Passo Fundo e foi morar no Mato Grosso, né? De Gente, repente, eu gosto de tudo, Sandra. A família dela é maioria uruguaia. Eu gosto de tudo também, gosto de experimentar coisas diferentes. no lugar que eu saí, então ela tá vendo comer de tudo também. Eu
Eu tinha uma aluna mineira que o sogro e a sogra, o sonho era vir aqui no frio, né? E eles vieram. Congelaram. Daí elas querem levar eles lá pra te conhecer, tudo. Daí no fim, não consegui, porque eles não querem levantar da cama. Eles estão morrendo de frio. E aí eu ensinei pra ela, assim, ó, vamos conversar. Eu vou te explicar agora que tipo de roupa tu precisa. Meia de lã pra botar por baixo das calças. Porque ela tava toda encolhida de camisa, camiseta, como é que se chama? Blusinha térmica, mantas, polainas. O Rio Grande do Sul não é com saco. É uma missão. Acho que só não temos buchada de dó. Aquilo só cheiro desanima. Eu acho que Eu nunca comi. Eu vou ficar com churrasco aqui mesmo. É. Buchada de dó. A Leti foi pra Minas e gostou de tudo, né, Leti? Muito bom. Tá, agora que a gente já pintou a base de verde, agora eu vou fazer uma patinazinha chocolate e depois um pouquinho com o rau. Só pra dar esse efeito, olha que aparece, vai destacar os trabalhadinhos do papel que a gente fez. Daí quando passa a sombrinha que a gente consegue ver bem as sombrinhas, vinquinho, né? Sim. Ó, o chocolate é essa cor aqui, um marrom médio. Oi, Rosa. Qual rosa? Rosa Porto. Oi, rosa. Antes a gente ia usar o rau primeiro, o rau puro, mas aí ele fica meio apagadinho, né? Então o chocolate, que é uma cor um pouquinho mais aberta, ele dá esse toque assim... ele parece até um dourado às vezes, né? Quando a gente olha. Dependendo da peça. Nós pensamos também na parte de usar uma pátina dourada, mas eu acho que o dourado não ia destacar muito aqui nesse... A Rosa tá chegando para aula. Estou no hospital com meu marido. Ele fez cirurgia e eu tô assistindo. Ah, Está tudo bem? a Leti tá ali com alergia. Minha garganta tá curta. E agora vamos finalizar com o Rau Ambert. Daí, às vezes a pessoa pensa, ai meu Deus, vai demorar muito. Viu como é rápido, né? Rápido. É só você ter planejamento. Então, sempre... Às vezes a gente leva mais tempo planejando do que pintando, Sempre. né? Às vezes, sempre. Porque a gente experimentou com um Até arabesco, com definir. outro arabesco, com flor e com isso, com aquilo. Até que a gente chegou num consenso do que seria. Essa técnica é boa porque já fica marcadinha ali a bordinha. Eu faço aqui também daí. Porque tu tá aí, meu nome. Fiz um pouquinho diferente. Cada pessoa tem uma mão, né? É por isso que a gente sempre fala, né? Que a gente pinta a mesma coisa, mas fica diferente. Sempre... a gente pode pintar a mesma peça, sempre fica diferente. Eu sempre falo isso. Isso se chama... E a gente decidiu junto, né? É, mas é que cada um tem um peso de mão, tem uma forma de usar as tintas, até a quantidade, Sim. ser mais diluída, menos, tudo isso conta. Mas eu sei quando é peça de cada um. Às vezes a gente olha uma peça na internet, Raquel, essa aqui assistiu tua aula. É, Acho que seca? Sim, seca. Enquanto isso, eu vou colando aqui, tu troca aquilo aqui, nossa, A gente não fez embaixo porque o vasinho vai ser colado, né? é só por isso. Então, agora eu vou colar aqui. Acho que cortou menor. Deixamos aqui embaixo esse espaço livre, porque eu quero colocar aqui embaixo os ganchinhos de porta-chaves. Então, eu vou deixar esse espacinho aqui livre. Então, a gente calculou assim, colocamos a plaquinha e daí a gente viu mais ou menos, deixamos uns 2 centímetros aqui para cada lado. Um pouquinho mais para baixo, aqui. Quer marcar? Essa é a juta. Essa é a juta comum, aquela bem. É um saco, né? De juta. É um saco, né?
Aquela que tu comprou pra nós usar como saco do Pinheirinho uma vez, da árvore. Quem tem? Ela era um saco de juta. A gente não tá ligada É? hoje. Não, acho que a gente que fechou. É? Aham. Não, comprei metro e a gente fechou. Tem a lapiseira aí? Tu achou que não tava na mão, né? Eu já fui pra Alegrete e gostei de todas as Olha, comidas. Fui pra Gramado e Canela também. Ah, a Leite foi pra lá. Fui esses pra lá dias. esse fim de semana. Gramado e Canela. Comeu bem pouco. Comi. Ah, mas lá pra economizar na comida não rola, né? Só por causa das crianças, né? Que ficam chateadas se a mãe não comesse. Ó, aqui é só pra me dar uma ideia de onde eu vou passar a cola. Sempre eu deixo uma margenzinha, risco um pouquinho pra dentro pra não correr desse risco ficar aparecendo. Então agora eu vou passar a cola com o dedo. Dá o zoeiro, né? Depois é eu. Que é maior? Podia, né? Qual que tu quer? A Leite é ruim, vocês não sabem o que eu passo. Não, esse é mole. Pode deixar isso, Leite. Esse aqui, ó. Aqui. Pior. Tem o da cola, quer? Não, olha a esquininha. Tá bom. Cada vez pior as opções. Tá ótimo. Ela tá cantando, pelo menos, né? É que a gente se organiza, se prepara, que cores que vai usar, que pincéis que vai usar, mas às vezes muda de ideia no meio do caminho e dá umas correrias. É só Eu pra, falei que ela mandou pra você elas entrar. ficarem espertas. Sempre pintar todo o fundo, independente se a gente for colar em cima, porque, por exemplo, a juta, que é um tecido mais vazadinho, né? Se a gente deixasse aqui o fundo sem pintar, ia ficar escuro. E aparece, né? Sempre aparece. Esse pincel, não se assustem, porque é um pincel velho. Quando os pincéis de chanfrados ficam velhos, eles passam para outra coisa. Eles vão ser de pintura ou de passar cola. É que pra passar cola é bom que ele tem a pontinha, né? Facilita. Ó, tá bem passadinho, dá pra ver. Sempre essa parte aqui eu sempre deixo pra Leite, porque ela tem uma medida melhor que as outras pessoas em comum normais. Que é o... Diga que, não Dobradeira. são que a gente não é eficiente, gente. Diga que as assistentes não são eficientes. Não, são maravilhosas. Ó, pode reforçar os cantinhos, porque a gente não passa pra não sair fora do Cola espaço. branca é normal, né? Cola branca cascorês. É sempre a cola que a gente usa. Ó, a gente vai vendo onde ficou erguidinho. Ela não tá aguadinha, né? Ela tá mais... Agora pra colar essa juta eu tô usando a cola pura. Só segurar um pouquinho, ela já fixa. E na juta dela não vai aparecer, né? É. Viu, né? Olha. Prontinho essa parte. Ficou um pouquinho. O olhar acaba com a gente, né? Agora está prontinho, né, Leite? Tá bom? Sim. Ficou rosa. O marido já operou isso também, graças a Deus. Está prontinho. Vai colar aqui nele já? Já vou colar o N com a cola rápida. Ela me conta, né? Ah, tá ali. Não, nem por isso, eu só acho engraçado porque ela fala as coisas que não estão na mão e ela me dá uma olhadinha. Esse espacinho é pelos ganchinhos ali? É, dá, né? Ou coloca primeiro os ganchinhos. Não dá pra... Não, porque a hora que vai pôr a Dá. chave pra ele não bater ali, né? Subir um pouquinho? Se der. Que é um palito. Não.
Acho que isso não precisa. Pode ser cola. Cola rápida. Pode me dar uma hora, já que tu... Pra chegar bem nos cantinhos, palito. Tem mais um pouco? Pode pôr. Calor, né? Não tô sentindo? Não. Bem bonito, né, Sandra? Esse projeto. Porta-chave é uma coisa que sempre é, porque agora ficou a Juta ali, não sei se... Tu segura aqui e eu vou fazendo a palavra? Sim. Quer que eu segure aqui? Tanto faz. Melhor ela ter feito... Não, uma cola quente, será? Não. Acho que assim tá bom. Só segurar um pouquinho que ele já fixa. Papel toalha. Tu vai fazer verdinho igual? Vou fazer agora a palavra família. Que eu vou fazer um degradê de 2 tons de verde, um verde escuro e um verde mais claro. Tem uma coisinha menor dessas? Então, a gente usa para fazer os tons degradê, a gente pode usar 2 cores. E eu gosto de usar essas espuminhas aqui, esses batedores de espuminha. Pode ser. Então, eu faço 2 carreirinhas, não bolas. Pensando picante.com. Peraí que se junta. Já deu pra fazer. Então, eu vou cuidar onde eu vou bater. Ó. Já deu? Deu. Não tô mais sentindo o dedo. Amorteceu a ponta do Ó, dedo. daí fica as 2 cores ali e daí a gente define. Se a gente quer o escuro pra cima ou pra baixo, segura com um pincelzinho. E vai batendo. Reservo. Ah, se alguém quiser trocar figurinhas da Copa, a Leite... A Leite está... Hoje veio umas 5 pessoas aqui trocar figurinhas. Sério? Uhum. E ela tem o Neymar dourado. A Legend do Neymar dourado. Ela tá vendendo R$400. Não, muito mais. Tu viu quanto que tava aparecendo na internet? 7 mil. O quê? E a Lori querendo liquidar Não, as não coisas. deu nada mesmo. Tem coisa que A minha mãe queria algo bem capaz de comprar esse dinheiro. Quando eu descobri quanto custava pra montar o álbum inteiro, né? Ó, então dá pra fazer com qualquer cor. 2 tons, 3 tons, aí fica a critério de você. Se for 3 tons, dá pra passar na Espuminha. espuminha com o pincel. Se E não depois só bate consegue, pra ele mesclar. só dá uma batidinha e daí vai pra peça. Tem esponjinhas menores e temos espuminhas maiores. Então, quando a letra é maior, pode usar essa mais... Tu quer que ela pintar as coisas aí, né? Nem sei, pareceu sozinho. Que posso botar na água, né? Então, agora a gente vai colar a moldura, colar a palavra e daí nós vamos montar o vasinho e a nossa peça vai estar pronta. Moldura pintou de ralo. A moldura foi o tom do marrom, o mesmo daqui. Tá com as tampinhas desse. Sim, senhora. A gente vai deixando assim, a gente vai fazendo várias peças e daí a gente depois vai terminando. Cada uma faz uma parte e depois cada uma que faz o seu melhor, né? Tem umas que fazem melhor uma coisa do que outra, daí a gente vai se revezando. É bem bom trabalhar assim porque vai bem mais rápido, né?
Né? Às vezes até para criar as peças, né? A gente conversando, trocando ideia. Por isso que é bom sempre a gente participar de um grupo de pessoas que gostem da mesma coisa que nós gostamos. A cidade que a figurinha vale R$400 mesmo. O resto é lindo. Se achar, vende logo. Não vou vender. A Martina mata ela. Achou 2, né? Que são... A Martina já pegou 4, eu acho. E joga 2. Meu Deus. Leite dá pra pagar uns quantos lanches pra nós? Eu acho que eles nem vão notar. A principal figurinha do Eles álbum estão faltou. posando hoje na avó. Na avó. Mãe, cadê a figurinha? Não sei. Vou posar aquele. Será que teu pai não levou pra trocar com os amigos dele? Sobrou até pro Renato. Eu já ia dar um destino pra figurinha das crianças. Depois que arruma. Só pra quem tá assistindo. Não, é a Leti contando do dia que a Martina abriu o pacotinho e tinha o Neymar dourado e o Joaquim ficou... Ele não tinha ainda. Não. Ai, meu Deus do céu. E daí quando ela abriu o pacote tinha mais uma rara lá, daí sim. Mas ela deu pra ele, né? Ela é uma santa. Olha que eles são de boa, né? Tá, para ficar, se segurar. Começar a chorar. Semana, chorou. Segure pra ti. Tá difícil. Dá pra ver se estiver arrumando os vasinhos? Cola ali. Eu vou dar pra Leti terminar de colar ali, porque tá meio dificilzinho. E agora a gente vai montar os vasinhos. Cola. Paninho. Qualquer paninho. Só pra não tirar o excesso de água. Eu sabia que ela queria. Tampão. Pessoalmente ele ficou lindo. Os equipamentos. É que Cola branca. na imagem a gente não consegue perceber, passar a cor real, né? Que nem aquele azul da placa de terça. Eu sempre passo a cola dentro dos vasinhos, pra depois aquela argila não ficar soltando. Esqueci o que foi isso. A placa do Do talher? garfo. Ah, Então a gente sempre passa a cola dentro dos vasinhos, pra depois a argila não ficar soltando e ficar... Quando ela ficar seca, ela vazia. encolhe um pouquinho, Se né? o vaso for maior, passa a cola, soca ali jornal dentro, amassadinho, empurra bem pra dentro e depois põe a argila pra não ficar muito pesado. Eu cuidando disso aqui pra não rasgar. Ela, uá! Faz uma bolinha. Tipo um negrinho. Um brigadeiro. Dá pra fazer, pintar vários vasinhos. Eu faço isso com a cor cerâmica, que é o vasinho Tradicional. tradicional. Eu pinto sempre, monto e depois eu já assombrei todos e já monto. Sempre eu faço com os verdinhos, porque a gente usa bastante esse tipo de arranjinho nos porta-chaves, quadrinhos. Mas hoje eu incomodei um pouquinho pra nós mudar a cor. É. Um pouquinho bastante. Sou uma anja. Ó, então nós vamos usar esse verdinho aqui, porque ele tem um tom laranja, e o laranja sempre combina muito com o verde e com o marrom, então vai ficar bem na composição das cores que a gente escolheu. aquela roxinha legal também. Não. Não viu junto enfiado, limitido. Acho que ficou legal. Será que fica alta? Vai ter que pôr mais assim. Eu vou testar. Qualquer coisa. Faz uma árvore. É, grande, né? Acho que tem que ir testando, né? Esse alicatezinho aqui também é delicadinho. Super. Ó, eu gosto de usar esse aqui, que daí a gente coloca onde... E empurra pra dentro com o empurra alicate bem e pra tudo, dentro. né? É. Depois ele ajeita. E ao redor depois dá pra colocar um musguinho, fazer um acabamentinho, né?
Quer que ele não ligue agora? Eu já estou ligada. Assim ele vai ficar bem firme, bem colocadinho. Tem aquelas espuminhas também, como é que se chama? De florista, aquelas? É, eu não gosto muito porque ela acaba amolecendo, né? Sei o nome dela. Ela se quebra, né? É. Ai, que lindo. Pega já o musguinho. Está na mão já, minha querida. Tô pensando. Tô testando elas. Porque os dias levam caixa, né? Voa. Vou. E aquela outra laranjinha pra quê? Não vou botar agora, só essa aqui. Bonitinho. Vai ser suficiente Bem, para fazer ao redorzinho só? Mais? Mas... Então, às vezes, e a gente tem que procurar esse tipo de verdinho aqui, né? Que não é tão caro, né, Leti? Quanto mais ou menos. É que esse aí não é. Tô falando. Eu ia dizer, esse aqui é antigo. É, não. É, mas um raminho esse Mas é tem uns umas 15 reais, 15, né? né? É. Mas olha, então eu usei dois galinhos, então vai sobrar ainda dois aqui, né? Porque tem mais um vasinho, né? São 3 vasos. É. Então tudo quando a gente for botar o preço, a gente tem que calcular isso também. Tem flores que são muito caras, mas tem... E os verdinhos dão um efeito super bonito, eu gosto bastante Muito deles. legal esse motivo. Esse aqui ele parece aveludado, Ele né? é diferente, né? Parece ter uma suculentinha. Parece até um brócolis. Brócolis mesmo. Ah, aqui faltou um. As pessoas não pensam em comida. Dê comida em tudo, né? Aí o vasinho pode botar um lacinho, pode... Com uma palhazinha, fica bem bonito também. Com amor. Eu guardei os fiozinhos da própria juta. Tá aqui. Me empresta um pincelzinho, Leti, que tem o cabinho mais fino? Só pra mim, isso. Isso aqui é musguinho seco. Coloca aqui do ladinho. E vai empurrando com o cabinho do pincel. Só Esse pra dar também acaba ficando meio enterradinho, né? Que daí É, fica bem ele fininho. fica só umas partezinhas saindo. Depende da quantidade que a gente empurra. Mas isso é pra não ficar aparecendo aquele argila ali, né? Não ficar meio... Pra dar um acabamento no vasinho também, né? A gente não é assim muito detalhista. A gente não repara também. Não, jamais. Onde é que estão os cozinhos, Betinho? Aqui, recolhi. Ah, pronto. Tem mais uma argila ali? Deve ter uma... Mosquinho? É, eu já boto nos dois, já fica pronto, já monta. É mais, menos. Fiquem aí porque eu quero mostrar uma coisa depois que eu terminar isso. Ah, é verdade. Acho que ela tá mais ansiosa pra mostrar do que pra terminar. Ó, coloca do ladinho e com o cabinho do pincel a gente vai empurrando pra dentro. Como a argila tá molinha, molhada, fica bem fácil. Mas sempre quando colocar a argila no vaso, já monta na hora, né? Ó, e aqueles fiozinhos que foi tirado dos ladinhos, eu guardei. Que se ela quisesse fazer algum lacinho, alguma coisa pra ficar da mesma cor, tava na mão. Tá, então, depois nós vamos colar aqui os vasinhos. Ai, que bonitinho. Depois, se a gente quiser, vão ser 3 vasinhos, né? Uhum. E depois nós vamos botar ali os ganchinhos. Isso? Isso aí. Então, trabalho finalizado. Mas pessoalmente, né? Fica mais lindo. As cores, né? Olha que amor. bota mais pertinho. Então, vamos reaproveitar as nossas peças que nós temos em casa. Às vezes, a gente tem coisas perdidas que a gente não percebe que juntas podem formar uma nova peça. Uma placa relativamente simples, né? Um L. Esse L eu sugiro sempre que vocês tenham, porque é ótima para guirlandas, para placas, para qualquer coisa. Tudo, né? Sempre tem. Que Então, bonito que ficou. vou pedir para Leti agora vir aqui o nosso
o nosso telefone e me dá um paninho só pra mim limpar um pouquinho. Acho que eu já minha peguei. mão. Eu não vou poder pegar a peça. Eu Vocês pego. vão ter que mostrar. Eu vou mostrar agora a peça que a gente fez na... Quanto tempo faz? Ai, faz tempinho. Não faz muito. Não faz Foi muito mês tempo, passado. não. Tá. Ó, como eu sempre digo, a gente começa e às vezes nós terminamos depois. É porque daí a gente quer fazer... Quer sentar? Não, Senta, que senão não vai conseguir mostrar. não quero. Vou mostrar só assim. Ó, os do Face nem estão vendo. Agora está. Abaixei. Ó, a borboletinha que... Vou mostrar um, depois eu mostro no outro. A borboletinha que a Pro fez. Ah, sim, apareceu bem a textura. É, também. Uhum. Ficou linda a peça. Foi colocado nos pezinhos. Tô Teve bem bastante. bonita. Ó, tudo a gente pinta dentro, pinta fora. Olha minha borboleta. Vou colocar a borboletinha. A gente passa uma cera por dentro da caixa na gavetinha pra ela ficar abrindo e fechando bem fácil. Linda, né? Olha os pezinhos retrô, que amor que ficou. Pezinho palito. Que bonitinha, né? Acho que vou levar. Pronto. Ela quer a casinha, Demorou. ela quer tudo. Aham. Tu notou? Ai, do pai da Matilde fica lindo. Agora, e daí a gente começa assim, a gente começa testando. A borboleta foi... tem alguém perguntando ali. Se for colar tecido ao invés da juta, preciso passar cola por cima? Se Pode passar pode, termolina. pode passar antes de colar o tecido, pode passar termolina. É, depois não precisa passar. Depois não precisa passar. Fica bem fácil de cortar. Inclusive. Fica ela mais fica fácil mais de firme, cortar, ela né? não desfia, Bota em né? cima de um plástico, passa bem a termolina e deixa ela secar esticadinha. Termolina leitosa, fica bem bom. Não precisa de passar cola. Maravilhosa. Peraí que eu vou ter que Olha. voltar aqui. Estou louca pra ver essa peça pronta. Show. Ficou divina. Adorei os pés. Adorei. O pé ficou um charme. Obrigada, Sandra. Amamos também. Que linda. Só que eu perdi alguém aqui. Então, A Maria pessoal, falou lindo. sempre nos Nós que acompanhem, agradecemos, Sandra. que nós vamos postando sempre que possível, porque às vezes a gente... Agora, segunda e terça-feira, a gente quase não conseguiu nem Não, dar às vezes a oi, gente já nem... tá no fim da manhã. Meu Deus, a gente não postou nada, né? É. Mas assim, agora, hoje de noite eu vou postar uma guirlanda linda, que eu ia postar ontem e não deu tempo. Mas olhem lá na nossa página, curtem, compartilhem. O Michel disse que a borboleta ficou linda. Ah, imagina Tá numa legal, guirlanda né? cheia de borboletas. E corações, e a gente pintou até as bolinhas. Posso mostrar aquelas bolinhas? Mostra! Quer ver o que nós Ih, estamos bailarina. fazendo? Quero ver a outra. Outra o que, Cleusa? A que nós fizemos Puxa agora, a caixa, Leti. Ó, isso tudo a gente... tudo é feito por nós. Ó, esse daqui, eu vou mostrar mais de pertinho. Ele é o mesmo estilo pra fazer da borboleta. É, começou os testes com o coração, Eles acabou estão na aqui, borboleta. Aqui, achei. Não tava achando ali, ó. É um aramezinho. Pra e daí cravar, faz onde a gente bem entender. E aqui são as bolinhas já com glitter. Isso aqui depois vai pra árvorezinhas, vai pra guirlandas. Vamos ver onde é que a Leti vai colocar. Eu vou preparando pra ela, E bem simples, né? São bolinhas... porque eu... São bolinhas de isopor, né, Raquel? É, porque eu Simples, gosto leve. de ir montando as coisas e deixando tudo numa caixa. E depois a Leti que monta guirlandas maravilhosas. Daí ela só vai pegando e vai usando. Porque eu gosto dessa parte de produção. E a Leti gosta da parte de ficar 7 horas montando. Olha, Cleuzinha. Ficou um amor. Gostou? Linda. Então tá, viram como são estilos completamente diferentes e a gente pode fazer de tudo um pouco. Desde o delicado, do meiguinho até o mais envelhecido, um pouquinho mais rústico. Então dá pra variar bastante e é quando a gente fala se você dominar as técnicas, é sobre isso que eu falo. Porque quando a gente domina a técnica, a gente pode fazer qualquer coisa. E daí as ideias... Tem pessoas que dizem, eu não sou criativa, mas a criatividade a gente vai desenvolvendo também. Assim como pintar bem, como fazer xadrez, como fazer sombra, é tudo uma questão de treino. E testando, tem que testar. E depois que começa a surgir um monte de ideias, a gente não consegue parar de pensar. Sim.
Eu tenho ideias... Cada vez que a gente faz uma peça, ela tem mais umas 85 já na cabeça. Mas é assim mesmo. Às vezes eu não Como é que nós... tudo, né? Agora, esses dias a gente abriu a turma do Natal, né? Sim. Então, com as alunas novas, agora vai ter o quê? Ok. Oficina? Como é que é o nome da palavra que me esqueço? Que a gente vai fazer a aula ao De vivo com a nossa... criatividade? Sim. Como é o nome? Eu vou olhar. Só um minuto que ela esqueceu. Esse mesmo, eu esqueci o nome. É que são nomes bonitos que a gente usa. Cleusa vai se preparando. A Cleusa tá na nossa turma. Tem mais alguém aí que seja da turma? Nós vamos fazer assim uma aula. Eu tenho que achar onde tá anotada. Nós vamos fazer uma aula ao vivo com as nossas alunas. Vivência criativa. Isso. E nós vamos fazer vivências criativas, que é onde a gente vai montar coisas juntas, a gente vai testar coisas ao vivo com as alunas, né, do nosso grupo. Então, fiquem atentas, porque as nossas turmas estão ficando cada vez melhores. E agora a gente não vai mais abrir por enquanto, mas quando abrir, se você sentir que quer ser uma arteira, será muito bem-vinda. Por enquanto, a gente vai ficando com as nossas arteiras, né? Que nós temos várias, de vários estados, de muitas cidades, onde a gente troca ideias, experiências e tudo mais. Então, para participar de um grupo que goste das mesmas coisas, procure um grupo de pintura, mesmo que seja à distância, que é muito bom também. Então, pessoal, boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença de todas e esperamos vocês semana que vem. Terça-feira. Terça-feira estaremos aqui. Então, um beijo e depois vão lá na nossa página ver que eu vou postar uma guirlanda linda, tá? Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.